Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Que bom que nós estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa escola bíblica dominical. Que bom que Cristo, nosso Senhor e Salvador, Ele tem nos concedido mais esta oportunidade. Eu sou o professor Márcio, membro da Assembleia de Deus, Ministério Missão, em Parauapebas, no Pará, e nós publicamos aqui neste canal uma série de estudos bíblicos para a edificação do povo de Deus. Portanto, já convido a você que não é inscrito, se inscreva, curta, compartilhe, ajude-nos a anunciar ainda mais o ensino da palavra de Deus. Nesta oportunidade, nós publicaremos aqui a lição número 11 da classe de juvenis, a qual tem como tema a igreja e as suas denominações. O texto principal está em Gálatas capítulo 1, versículo 8, que vai dizer: mas ainda que nós mesmos, ou o anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Anátema aqui quer dizer amaldiçoado. O próprio apóstolo Paulo, ele está dando um alerta aqui às igrejas da Galácia, dizendo que ainda que aparecesse um anjo do céu, alguém que anunciasse outro evangelho, um evangelho diferente daquele que Jesus Cristo anunciou, seja considerado como amaldiçoado. E isto está de acordo com o tema da nossa lição, onde vai falar a igreja e suas denominações. Denominações são as igrejas que têm placa, são aquelas igrejas físicas, né? As igrejas que são construídas e que têm ali a sua instituição, né? E ali elas praticam várias coisas, né? De acordo com o que elas entendem da palavra de Deus. Existe a igreja invisível, que é a igreja dos santos, né? Que Jesus resgatou para si através do seu sangue, do seu sacrifício na cruz do Calvário. E essa igreja invisível, ela tem santos, tem pessoas de todos os povos, de todas as épocas, né? A igreja invisível é composta de todos os tempos, de todos os povos, de todos os tempos, aqueles que têm a sua fé, né, alicerçada, única e exclusiva em Jesus Cristo. Agora, tirando a igreja invisível, existe também a igreja visível, que é a igreja de maneira física. Esta que nós vemos aqui, né, com placa denominacional, com doutrinas, né, exclusivas de cada denominação. E é isso que nós iremos estudar um pouco mais aqui. Nós iremos ver que existem diferenças doutrinárias dentro de cada igreja, de cada denominação. O sintetizando dessa lição vai dizer o seguinte: a edificação da igreja era a prioridade dos apóstolos, por isso a ensinavam tanto sobre a perseverar na sã doutrina, pois já naquela época havia falsos pregadores que, desviados da verdade, promoviam ensinos diferentes dos de Cristo, né? Naquele tempo, já nos tempos do apóstolo Paulo, já existiam, né, pessoas, ensinos diferentes, doutrinas diferentes, que não eram doutrinas que estavam de acordo com o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A introdução da nossa lição vai dizer: a vontade de Deus é que toda a sua igreja seja edificada por ele, né? O aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, é o que diz Efésios capítulo 4, versículo 12. Né? Existem dentro das igrejas denominacionais, né, os dons ministeriais, nos pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, auxiliares, né, líderes de departamento. Tudo isso, todos esses ministérios são para a edificação dos santos, para o aperfeiçoamento dos crentes, para o amadurecimento espiritual dos membros daquela denominação. Fazendo o quê? Ensinando, né, exortando, corrigindo, de acordo com o que está escrito na palavra de Deus, de acordo com o que está escrito nas Sagradas Escrituras. E dentro dessa denominação, a igreja física, falando de maneira clara para os queridos professores e irmãos, dentro dessa denominação existem estes ministérios, né, que ensinam e nos ajudam a entender melhor as Sagradas Escrituras. Mas devemos lembrar, acima deles, acima dos ministérios, né, de ensino,
existe o maior professor de todos, né, que nós acreditamos, nós como sendo da linha pentecostal, acreditamos que o Espírito Santo é o mestre dos mestres, é o professor dos professores. É ele quem vai nos conduzir, é ele quem vai nos capacitar para um melhor entendimento das Sagradas Escrituras. Agora, vale lembrar que o Espírito Santo também coloca no nosso coração a submissão aos nossos líderes espirituais e precisamos aprender também em acordo com eles, né, através da orientação do Espírito Santo que está morando dentro de cada um. Há um cuidado todo em especial com relação ao respeito às nossas lideranças espirituais, porque eles estão ali escolhidos por Deus e também pelo Espírito Santo. Então não deve haver discordância, né? Discordância bíblica com relação ao que eles ensinam, e o que nós aprendemos de acordo com a palavra de Deus, porque o apóstolo Paulo vai citar aqui na nossa leitura principal, se tiver discordância, seja considerado amaldiçoado ou anátema. A introdução dessa lição vai dizer o seguinte: a vontade de Deus é que toda a sua igreja seja edificada. Não, eu já li essa parte aqui, né, meus queridos? Vamos aqui para a nossa leitura bíblica em classe. Efésios 4, capítulo 1, versículo 13. Há aqui um texto bíblico e a gente precisa estar lendo este texto bíblico com nossos alunos para que eles possam também entender de maneira mais clara aquilo que está sendo abordado aqui. Por quê? Porque às vezes nós observamos que é lido na igreja somente a leitura oficial dos adultos, e os alunos precisam também entender aquilo que está escrito. Efésios capítulo 4 vai tratar dos dons ministeriais e vai tratar da obra do Espírito Santo, aquilo que eu expliquei agora há pouco, que o Espírito Santo é um só, e ele deu vários dons ministeriais, e ele diz, né, nas Sagradas Escrituras, ele dá também um só batismo, uma só fé, né, um só mover, né, tudo tem que estar alinhado com o que o Espírito Santo nos diz nestes textos bíblicos, como por exemplo, no versículo 10 vai dizer o seguinte: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Jesus subiu e o nosso Consolador desceu. O Jesus Cristo foi elevado aos céus e o Espírito Santo de Deus desceu para nos consolar, nos ensinar e nos edificar. Então deve estar de acordo, né? Porque todos provêm de uma só essência de Deus, o nosso Criador dos céus e da terra. Primeiro ponto na nossa lição: a igreja no Novo Testamento. A palavra doutrina de Itaquê significa instrução ou aquilo que é ensinado. Doutrina bíblica é, portanto, um conjunto de princípios com base nas Sagradas Escrituras, cuja finalidade é ensinar, orientar e instruir o crente quanto à sua postura com Deus, com a igreja e com o nosso semelhante. Aqui, 3 pontos que eu quero dizer aqui, falar aqui com relação a esta primeiro ponto, a igreja no Novo Testamento. A igreja no Novo Testamento, ela precisa ter uma relação de amor, primeiramente com Deus, depois com a igreja, amar a igreja porque a igreja é o corpo de Cristo, é a noiva de Cristo, e em terceiro lugar com nossos semelhantes, com os nossos irmãos, com aquelas pessoas que também que não são crentes, né? Pessoas que não estão com sua vida convertidas a Jesus Cristo. Que comportamento que nós devemos ter com essas pessoas? É o amor ao próximo. Jesus Cristo explicou isso e falou muito bem que dentre todos os mandamentos que foi falado, né, que foi dado, né, à nação de Israel, os 2 principais, os 2 fundamentais são amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então este amor deve prevalecer, e o comportamento que nós devemos ter com as outras denominações, já adiantando aqui para os irmãos, né, um pouco a respeito do segundo ponto, é um comportamento amoroso com todos eles, ensinando com amor a todos eles.
mesmo que eles tenham uma doutrina diferente do que a nossa. Mas esta doutrina precisa ser, né, esclarecida conforme o nosso entendimento das Sagradas Escrituras. Falar com eles a verdade e somente a verdade conforme o que diz as Sagradas Escrituras. Segundo ponto da nossa lição vai tratar sobre a variedade de denominações. Nós vamos agora entrar um pouco mais com relação a isto, né? Embora não haja registro de denominações na igreja primitiva, já havia a formação de grupos distintos em seu meio, assim como heresias ensinadas por alguns líderes. Depois de muitos séculos, enquanto a organização houve apenas uma igreja cristã no Ocidente. Depois de 1517, né, que houve então a reforma de protestantismo, a reforma de Martinho Lutero, né, houve então uma divisão entre a igreja do Ocidente. Começou então a surgir, além da igreja católica, surgiu também a igreja protestante, né, a igreja dos evangélicos, podemos dizer assim, evangélicos. A nossa igreja surgiu por uma cisma, né, uma divisão, né, doutrinária que ocorreu no século XV, por causa de uma interpretação, né, das Sagradas Escrituras que Martinho Lutero conseguiu interpretar. Romanos capítulo 1, versículo 17, onde fala que o justo viverá da fé, trouxe a ideia para Martinho Lutero que ele, através da fé, ele era salvo. Através da fé, ele recebia a graça de Deus. Não precisaria ele pagar indulgências, não precisaria ele fazer, né, colocar as boas obras sempre em primeiro lugar para que ele pudesse alcançar a salvação, porque a salvação era exclusivamente pela fé. Efésios capítulo 2, versículo 8 a 9, vai dizer que pela graça sois salvos por meio da fé. Então a fé é a base fundamental para que eu e para que você, meu querido professor, meu querido aluno, possa alcançar a salvação. A fé em quem? A fé naquele que pode nos libertar do pecado, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É Ele quem diz em João capítulo 14, versículo 6, que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E ninguém pode ir ao Pai a não ser por Ele. Ele é a verdade absoluta. E a nossa fé tem que estar alicerçada nele para que nós possamos então continuar a perseverar na nossa caminhada rumo às mansões celestiais, rumo aos céus. E existia uma variedade de ensinos, denominações que distorcia a palavra de Deus já nesse tempo. Por exemplo, na igreja, na religião judaica, já nos tempos de Jesus, já existiam os fariseus e os saduceus. Interpretações diferentes da mesma lei de Moisés. Pessoas que procuravam fazer de acordo as suas interpretações e já havia o quê? Divisão neste meio. Já no século XV, no período da Reforma Protestante, houve também esta divisão por causa de diferentes interpretações mediante as Sagradas Escrituras, aquilo que nós entendemos das Sagradas Escrituras. E o apóstolo Paulo ele alerta que nós devemos analisar, prosseguir em conhecer o Senhor, crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus, para que nós não possamos ser enganados por alguma doutrina estranha. O primeiro subtópico deste ponto vai dizer o seguinte: formação de grupos. Nós iremos entrar um pouco sobre a formações de grupo. Eu citei um pouco sobre a divisão da religião judaica e agora nós iremos aprender um pouco dos grupos que existiam neste tempo. Existiam então os gnósticos, que sustentavam um modelo dualista, onde dizendo que as pessoas poderiam servir e adorar a várias divindades, a vários deuses, né? E isto é contrário às Sagradas Escrituras, porque
o Senhor, nosso Deus, ele esclarece e fala para a nação de Israel um dos mandamentos, né, escrito várias vezes no livro de Levítico, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Todas as divindades que porventura vierem a existir divindades que criadas pelo ser humano, porque naquele tempo eles acreditavam no Deus Sol, no Deus da Lua, no Deus da fertilidade. Existiam vários deuses e para a palavra de Deus, mediante a palavra de Deus, o Senhor, Deus, Criador dos céus e da terra, é o único Deus. As outras coisas são criação ou criaturas do próprio Deus, do próprio Senhor. Por exemplo, também existia, neste tempo, os ebionitas negavam a divindade de Cristo, diziam que Cristo não era divino, ele era apenas humano. Existiam também os apolinarianos, defendiam que Jesus teria um corpo humano e mente divina. Ou seja, somente Jesus era humano totalmente e a mente dele era divina, distorcendo o ensino bíblico que faz com que nós acreditamos que Jesus é 100% Deus e foi 100% humano. O período que ele estava aqui na Terra, ele era 100% Deus e 100% humano. Uma hora ele agia através da sua natureza humana e uma hora ele agia através da sua natureza divina. 100% das duas naturezas. Outra interpretação e elementos de grupos e heresias que existiam, ensinamentos heréticos que existiam, eram os grupos que eram considerados também como os montanistas, que pregavam uma nova revelação concedida a eles, uma revelação extra-bíblica que não era de acordo com a Sagrada, não tinha um apoio nas Sagradas Escrituras. Os arianos também, eles acreditavam que Jesus era um ser criado. Jesus não é criatura, Jesus não foi criado. Jesus, ele sempre subsistiu, é o que diz João capítulo 1, versículo 1, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo, quem é o Verbo ali? É a palavra viva, a palavra encarnada, o próprio Jesus Cristo. No princípio, no início de todas as coisas, o Senhor Jesus falou em Gênesis capítulo 1, a palavra façamos o homem a nossa imagem e semelhança, dando a entender ali uma pluralidade dos três elementos, das três pessoas distintas, que era Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quando Jesus é batizado no Rio Jordão, há uma manifestação também das três pessoas de Deus, que é Jesus sendo batizado, o Espírito Santo descendo em forma de pomba, e o próprio Deus falando do alto, este é meu Filho amado, a quem tenho comprazo. Então, este pensamento dos arianos, que acreditavam que Jesus tinha sido um homem criado por Deus, é um pensamento também que é considerado uma heresia dentro de muitos teólogos, dentro de muitos ensinos, e dentro das doutrinas bíblicas. Subtópico número 3 vai tratar denominações após a Reforma. Após a Reforma Protestante, surgiram as primeiras denominações evangélicas. Essa divisão ocorreu por não haver consenso sobre algumas diferenças teológicas, acentuada bem como a grande diversidade de liturgia, aquilo que eu falei agora há pouco, sobre Martinho Lutero, interpretação bíblica, a liturgia de como se deve adorar a Deus, como se deve buscar ao Senhor, como é entendido o mecanismo da salvação. Tudo isto aconteceu, e foi entendido de maneira mais clara aquilo que estava escrito. Então houve esta divisão. Até mesmo nos dias atuais, a falta de conhecimento aprofundado leva a muitas pessoas a cometerem erros de interpretação bíblica, e isto é um cuidado que nós devemos ter, pedir sempre quando for orar, quando for falar, quando for ler a Bíblia, falar com o Espírito Santo,
pedir a orientação do Espírito Santo, orar a Deus para que Ele possa nos iluminar, para que nós possamos entender. E se porventura tiver alguma dúvida, procurar os mestres, né, os pastores, aqueles que têm um ensinamento, aqueles que nos ensinam a palavra do Senhor, né, para que nós possamos entender melhor, com clareza, e tirar nossas próprias conclusões a respeito daquilo que está sendo ensinado. Há coisas nas Sagradas Escrituras que não precisa de interpretação. Só em nós lermos aquilo que está escrito, a gente já entende de maneira clara. Mas alguns textos precisam da gente buscar conhecimento, estudar mais a fundo, né? Ter um bom dicionário para saber a interpretação das palavras bíblicas, ter várias versões de Bíblias para que a gente possa entender com maior clareza aquilo que está escrito. Ou seja, precisa de uma dedicação maior para entender e um cuidado maior para que nós não possamos cair no mesmo erro de praticar e de falar alguma heresia para os irmãos que estão nos ouvindo. Terceiro ponto, a fronteira denominacional. Existem dezenas de denominações que afirmam seguir a Cristo, porém, há entre elas doutrinas conflitantes com o Evangelho. Por isso, é preciso ter cuidado e averiguar se elas são, de fato, praticantes da palavra e atitudes de Jesus. Isto é importante. E o que eu faço, irmão Márcio, para concluir? O que eu faço para saber se aquilo que está sendo pregado é realmente o que está escrito na palavra? Não tem outra maneira, meus queridos irmãos, professores, é conferir nas Sagradas Escrituras, né? O pregador está falando, a mensagem está sendo pregada e a pessoa está com a Bíblia aberta conferindo aquilo que está sendo pregado. Se realmente está sendo coerente com aquilo que está sendo pregado. Né? Muitas pessoas, tem pessoas que procuram várias denominações, que já passaram por várias igrejas, que já foram para a Assembleia, para o Adventismo, para a Quadrangular. Tem pessoas que vivem como pessoas que é jogada ao vento, procurando se sentir melhor numa igreja X, numa igreja Y, né, que procuram andar e se sentir melhor em uma igreja, mas não confere o que está escrito, realmente o que está escrito. Se realmente está batendo, aquela doutrina está batendo com o que está escrito. Porque a nossa bússola, meus queridos professores, alunos, todos aqueles que estão nos assistindo, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai nos dar o norte, que vai nos direcionar, que vai nos colocar no centro da vontade do Senhor, no centro da vontade de Deus. E nós precisamos estar atentos para o que está escrito, para que nós não possamos ser enganados por falsas doutrinas, heresias, né, ensinos errados que vão, consequentemente, nos distanciar do caminho do Senhor. Então é importante a gente estar atento, sempre atento naquilo que está escrito. Lembrando que aquilo que eu falei no início, existe a igreja invisível, que é a igreja composta de todos os crentes, de todos os tempos, e essa igreja invisível vai subir ao céu. E a igreja denominacional é a igreja que tem a placa denominacional, uma instituição que tem regras, doutrinas diferentes. E dentro dessa igreja, a gente precisa atentar para a palavra de Deus, porque sairá dessa igreja denominacional uma igreja invisível que vai subir para o céu. Tá bom, meus queridos irmãos? Eu espero que você tenha gostado deste rápido comentário. E na próxima aula nós estudaremos mais a respeito da palavra de Deus, que tem muito nos ensinado, tá bom? Fiquem todos na paz e até a próxima, se Jesus nos permitir.